batalha, mas é aquele que apesar da batalha do ano, né, você chega mancando, aleijado, mas você sai da batalha. Amém? Eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Fala assim, a palavra do Senhor Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o seu sol que se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? O texto bíblico aqui, Efésios, faz parte do Sermão da Montanha, que está todas as diretrizes do reino de Deus. O Senhor pode falar sobre várias bem-aventuranças. Os irmãos bem sabem que bem-aventurado significa feliz é aquele que faz isso. Então o Senhor está concluindo aqui no final uma coisa muito forte. Nós, como seres humanos, nós temos a questão do orgulho próprio. Muitas vezes nesses anos nós nos relacionamos com pessoas do trabalho, da igreja, e sempre nós somos provados nessa questão de relacionamento. Às vezes Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que dentro do relacionamento com alguém, quando Ele permite alguém te ferir, te maltratar, se levantar contra você, e sem você fazer nada para aquela pessoa, às vezes nós não entendemos o momento que nós estamos passando. Mas eu quero dizer para você que Deus permite você passar por isso, para você ser provado, o seu coração ser revelado. A Bíblia fala que o rei Saul perdeu o seu trono, porque era só para ele ter paciência de esperar o profeta Samuel chegar. Às vezes Deus nos prova na paciência. Deus às vezes promete algo para você. O plano de Deus é nos abençoar. Mas para a bênção de Deus chegar nas nossas mãos, você tem que passar pelo processo da paciência. O rei Saul, ele não soube esperar e se precipitou e fez algo que não era para fazer e perdeu o trono. E a Bíblia fala que Davi soube esperar o trono, a bênção que estava preparada para ele. Nós sabemos que quando o rei Saul morre, o trono ficou livre. Davi, como é considerado um homem segundo o coração de Deus, ele ora. Fala-se sobre oração, né? Fala que ele ora pedindo direção para Deus. Para onde eu irei, Senhor? O trono está Brasil. Eu vou para Jerusalém ou para outro lugar? E o Espírito Santo falou: vá para Judá, tribo de Judá, a sua tribo. E mandou ele esperar mais 7 anos e 6 meses até chegar o tempo dele sentar no trono. Então, irmão, é muito difícil, irmão, você perdoar uma pessoa que te fere e te ofende. Quem sabe nessa caminhada desse ano alguém te feriu, alguém te machucou, alguém fez algo para você, você se afastou, porque às vezes quando nós ficamos feridos, nos atribulamos, ficamos irados, a tendência é nós nos afastarmos. E quando você está magoado, ferido, eu não sei como é que está o teu coração nesta noite. Eu quero dizer, se está difícil para você se aproximar de alguém, o primeiro caminho é você abrir uma campanha de oração. Meu cunhado está orando aqui, é importante você vir orar. Ore em casa, ore na igreja e apresente essas pessoas que te feriram nesse ano, que te prejudicaram. Apresente, a Bíblia fala que nós devemos abençoar aqueles, orar por aqueles que nos maltratam e orar pelos nossos inimigos, né? Abençoar aqueles que nos maldizem. O segredo da tua bênção neste ano de 2025 é você profetizar a bênção. Aleluia, Jesus. Para aquele que te maltratou. E passar por cima do orgulho. Nós temos orgulho próprio. Mas o teu coração é revelado quando você ora pelo teu inimigo e profetiza a bênção por aquele que te faz mal. É isso aí. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas, ele fala assim, que na nossa boca não deve sair uma palavra torpe,
que é palavra torpe, irmãos? Palavra desprezível, palavra que não edifica. Se você tem Jesus no coração, e um dos 5 nomes de Jesus mencionado em Isaías, o último nome, ele era Príncipe da Paz. Se você tem Jesus no seu coração, você tem paz no seu coração. E o cristão que tem paz, ele transmite paz para as pessoas. É verdade. Para onde você for neste ano de 2025, apresente Jesus, que é o Príncipe da Paz, no seu trabalho, aonde você está na escola, represente Jesus, seja um representante do reino na terra. Cumpra aquilo que o Senhor falou para Adão no jardim do Éden. Ele falou, lá na eternidade, ele antes de formar Adão, ele falou assim: eu vou fazer um homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. O que significa que nós devemos refletir o caráter de Deus em nós, através de palavras e atos. Lá fora, irmão, o importante é você ser luz lá fora. Nós, como cristãos, temos que brilhar lá fora com nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes que estão afastados. Você só vai alcançar alguém para Jesus quando as pessoas virem Jesus na sua vida. Jesus. Se você refletir o caráter de Cristo através daquilo que você fala, daquilo que você faz, e muitas vezes você é provado diante de uma situação difícil, de humilhação, que você é provado. É bem ali que você tem que ter paciência. Muitas vezes é difícil engolir certas palavras, às vezes você tem que engolir, atravessar. Aquilo que Jesus falou, né? Dê o lado do rosto para bater. Alguém dá um tapa no teu rosto, não reaja, né? Assim, engula, atravessar, Senhor, tem misericórdia. Aí engula e entregue na mão do Senhor. Eu sempre falo assim, quando alguém, eu estou evangelizando pela rua e alguém me trata mal, eu olho assim que eu tenho que analisar a vida daquela pessoa. Eu nasci no lar cristão, nunca fui para o mundo, nunca me desviei. Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter um pai e uma mãe cristão e cresce de maneira, uma família destruída. Então, o nosso primeiro passo é julgar as pessoas. Nós temos que entender que as pessoas elas não tiveram aquela mesma criação que eu tive. Então, o inimigo se aproveita disso. Então, nós temos que orar para essas pessoas e dizer: Senhor, essa pessoa não te conhece. Essa pessoa não é ruim, é porque ela não te conheceu ainda. Se ela te conhecer, o Senhor ela permitiu o Senhor entrar no coração dela, o Senhor vai mudar ela. Aleluia. Porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho faz isso conosco, irmão. Quando você permite o Espírito Santo entrar em você, aleluia, ele Deus. trabalha de dentro para fora. Não é uma coisa exterior, é uma coisa de dentro. O Senhor vai trabalhando aqui dentro. Quando o Senhor permite, você permite a palavra de Deus entrar em você, e você cada dia faz um propósito com Deus, de comunhão com Ele. Nós vamos adentrar 2025, entre no propósito de comunhão este ano, de oração, que nem foi falado. Se você orar, ore mais. Se você ler a Bíblia, leia mais. Faça coisas. O Senhor está procurando pessoas que se comprometam com Ele. Façam coisas que vão além daquilo que você... Eu lembro quando eu era jovem, eu era muito viciado em videogame. Eu já passei, meu filho joga muito, acho que joga mais de jogos de festa, né? E fica o dia todinho. E eu ficava pensando assim, eu fico viciado nisso aqui, eu vou ficar viciado na Bíblia, eu vou ler Bíblia direto. Eu entrei nos propósitos loucos quando eu era jovem, de estudar a Bíblia a noite toda. Comecei lendo a Bíblia de meia-noite até 2 horas, 3 horas. E o Espírito Santo falou assim, eu aprendi uma vez sobre sacrifício. Sacrifício é você fazer algo muito difícil. E eu estudando a Bíblia, eu ficava pensando, de madrugada tem pessoas que fazem vigílias, estão no monte orando e amanhecem orando. Eu falei assim, o Senhor falou, faz um propósito comigo de amanhecer estudando a Bíblia. E eu entrei em vários propósitos, durante vários dias, amanhecendo estudando a Bíblia. Então o Senhor só quer isso que você faça, umas coisas loucas para Ele. Faça coisas loucas aos olhos do homem, absurda. E o Senhor lá do céu, ele fica olhando, ele está olhando assim para você. Há um texto na Bíblia que fala assim: meus olhos procuram os fiéis da terra, e aquele que anda no caminho reto, este me servirá. Você só vai servir para cumprir o propósito do Senhor quando você fizer um sacrifício muito difícil. Às vezes você à noite foi dada para dormir, mas quando você tira a sua noite para servir a Deus, você abre mão do tempo que você tem para servir a Deus. O Senhor lá do céu está olhando, é isso que eu quero. O meu filho está fazendo isso, minha filha está fazendo isso, eu vou dar um presente para ele.
eu vou dar um presente para ele que ele nunca experimentou. Enquanto Deus entregar um dom na tua vida, um dom são dádivas. Deus pode aperfeiçoar o dom que você tem, Deus pode te dar uma habilidade nova, mas você tem que viver uma vida de sacrifícios. Abrir mão de muitos prazeres da terra para poder conhecer o Senhor por um processo de comunhão com a palavra, intimidade com Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Este ano de 2025 seja um ano de mudança, de propósito, não só para mim, como para você. Tá bom? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, que aquilo que o inimigo tem tramado no mundo espiritual seja destruído, porque o nosso inimigo ele trabalha de dia e de noite, não é propósito dele que você estivesse aqui. Ele vai continuar trabalhando para tentar tirar uns da igreja, mas eu profetizo nesta noite que o Senhor, o guarda de Israel, ele protege a tua casa, a tua vida. Aleluia, Que as Jesus. bênçãos do Senhor venham recair sobre a sua casa. Amém? Aleluia, Deus. Que este ano seja um ano abençoado para você e para a sua família. Amém. Eu agradeço pela Glória a oportunidade, em nome do Deus. Senhor.